Olá, meu nome é Beck Novaes, eu faço parte da equipe de produtos que criou o Homes e eu vou apresentar para vocês aqui de uma maneira muito rápida o que é o Homes, por que ele é tão simples e ao mesmo tempo tão inovador. Então vamos lá, Homes, o modo que pensamos. Antes de tudo, qual que é a nossa visão para o produto? A nossa visão é deixar para trás o gerenciamento de informações baseado nas terminologias de TI, com passes, rede, VPN, servidor, grupo de usuários. A gente não quer que as pessoas mais tenham que se preocupar com isso. E adotar o gerenciamento orientado a negócios, ou seja, o modo que pensamos, o modo como as pessoas pensam sobre o seu negócio, sobre os seus arquivos. E o que é o Homes, então? É uma nova maneira de organizar e encontrar os arquivos da sua empresa. Simples assim. Por que o Homes oferece uma nova maneira de organizar? O que acontece é que atualmente existe uma diferença entre a maneira como nós pensamos e a maneira como nós somos obrigados a pensar. O que isso significa? Como nós somos obrigados a pensar? Nós temos que saber onde, nós temos que lembrar onde guardamos os nossos arquivos. Isso é tão ruim que eu posso usar um exemplo da vida real para mostrar que essa não é uma maneira natural da gente pensar. Por exemplo, você sabe onde se encontra a conta de luz de 3 meses atrás na sua casa? Se você for uma pessoa organizada, você sabe, mas... Por exemplo, você saberia onde se encontra o seu certificado de reservista, o seu título de eleitor? Se você for uma pessoa organizada, provavelmente você sabe. Mas na maioria das vezes a gente não lembra onde a gente guarda as coisas. E procure pensar o que acontece hoje no mundo virtual, onde a gente tem inúmeras pastas e inúmeros arquivos. É muita coisa para a gente ter que lembrar onde a gente guarda as coisas. Essa não é a maneira como o nosso cérebro funciona. E como nós pensamos? Nós sabemos o quê? Você olha para um arquivo e você sabe que aquele arquivo é um contrato. Você olha para um arquivo, você sabe que aquele arquivo é uma nota fiscal. Você olha para um arquivo, você sabe que aquele arquivo é uma especificação. A gente sabe o quê? Mas e se o computador soubesse disso também? O que mais sabemos? Além de saber o que, nós sabemos qual. Por exemplo, se você me pedir para passar para você um contrato, eu vou te perguntar qual contrato? Qual nota fiscal? Qual especificação? E provavelmente você vai falar assim, me passa o contrato de número tal, o contrato do cliente tal, a nota com o número tal, a nota do nome do fornecedor tal, a especificação desse cliente ou daquele projeto. Então essa é a segunda coisa que nós sabemos sobre os arquivos. A primeira é o que é o arquivo e a segunda é qual arquivo que eu estou precisando. E aí eu pergunto, e se o computador soubesse disso também? Como o computador poderia saber o que nós sabemos? Essa é a grande pergunta. No Homes, isso é simples. Nós temos o conceito de classificação, onde o usuário, sabendo do que se trata o arquivo, fala para o Homes o que é esse arquivo. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo aqui que eu vou lá e falo para o Homes que isso aqui é um contrato que possui essas características, que é desse cliente que tem esse número. Então, o usuário fala para o Homes. Bom, resumindo, nós sabemos o que e qual. A classificação serve para que possamos falar para o Homes como pensamos. Mas e se o Homes, como mágica, adivinhasse como pensamos? É aí que entra uma funcionalidade muito legal, que é o que permite que o Homes aprenda o que são os arquivos. Então vai chegar uma hora que o usuário vai adicionar um arquivo e o Homes já vai saber do que aquele arquivo se trata. O Homes já vai saber que aquele arquivo que o usuário adicionou no Homes se trata de um contrato, que é daquele cliente que tem aquele número. Isso é o que nós chamamos de classificação automática e é a inteligência artificial do Homes. Conforme as pessoas vão falando para o Homes, ó, isso é um contrato, isso é uma nota fiscal, isso é uma especificação, os vários usuários falando para o Homes ao mesmo tempo que são esses arquivos, chega uma hora que o Homes sabe o que são todos esses arquivos da sua empresa, livrando você de ter que pensar sobre isso. Você simplesmente adiciona o arquivo no Homes e o Homes organiza ele direitinho para você. Bom, mas aí vem a questão, e a segurança? Como funciona a segurança? Quem pode ver contrato, quem pode ver a nota fiscal, como que isso funciona? No Homes é muito simples. Na administração, ou seja, numa etapa anterior ao uso do sistema, na configuração, o administrador vai lá e fala o seguinte, ele fala, ó, quem pode ver contrato é o gerente de contas, quem pode ver nota fiscal é o gerente administrativo, quem pode ver especificação é o desenvolvedor. Todo usuário ele vai ter um papel no sistema, você vai poder ser o gerente de contas, você vai poder ser gerente administrativo, você vai poder ser o desenvolvedor. Então, automaticamente, a partir do momento que alguém adiciona um arquivo no Homes, que o Homes reconhece que aquele arquivo é um contrato, qualquer usuário que tiver a permissão de gerente de contas vai poder ver esse contrato. Quem não tiver, não vai ver. Então,
o bom disso é que as pessoas não têm que pensar sobre quem vai ver o que, não tem que pensar em grupo, não tem que pensar em pasta. Você simplesmente vai lá, adiciona um arquivo, fala o que é aquele arquivo e automaticamente a segurança funciona. Simples assim. Então, o resumo é o seguinte: a organização é você saber o que e qual, são coisas que as pessoas pensam. A segurança é quem pode ver o que e quem pode ver qual arquivo. Então a gente está falando do quê? A gente está falando de organização e segurança com foco em termos de negócio, a maneira que pensamos. A gente abstrai totalmente dos termos técnicos de informática. Eu não falei de grupo, eu não falei de VPN e eu não falei de pasta. No Homes a gente permite as pessoas simplesmente pensarem nos termos do seu negócio. Quais são os arquivos que você trabalha? Você trabalha com contrato, com currículos, com propostas, enfim. Quais são os arquivos que são relevantes para o negócio da sua empresa? Você simplesmente vai pensar nisso e o Homes vai conseguir organizar tudo para você direitinho. E depois, na busca que eu vou mostrar aqui para vocês em instantes, você vai ver que é muito fácil. Por que é fácil? Porque no Homes a gente tem uma nova maneira de encontrar, né? A gente tem uma funcionalidade no Homes chamada de Track Bar, que nada mais é do que isso aqui. Isso aqui é o coração do Homes, ok? Na maior parte do tempo você vai usar a Track Bar para fazer as suas buscas e para trabalhar com Homes. E como funciona a busca no Homes? Logo que você entra, a primeira coisa que você vai poder ver é o seguinte: ele vai te perguntar o quê? O que você procura? Um contrato, uma nota fiscal, uma especificação? E isso depende da autorização. Se eu sou uma pessoa que não tem autorização para ver contrato, ele não vai nem aparecer, não vai nem mostrar isso aqui para mim. Ok? A partir do momento que eu sei o que eu quero, por exemplo, vamos supor que eu informei que eu quero um contrato, ele já transforma isso aqui num trackzinho verde, que a gente chama, ok? Mas a partir desse momento, ele vai te perguntar qual. Então, a partir do momento que eu falo o que, ele pergunta qual. Qual número? Qual cliente? Qual fornecedor? Simples assim. Uma coisa bem legal é que na busca do Homes a gente tem resultado de alta precisão, porque como os arquivos estão sendo classificados, eu não corro o risco de fazer uma busca por currículos e ele trazer para mim, por exemplo, um texto que tem a palavra currículo dentro, mas que não é um currículo necessariamente. Por causa da classificação, a gente fala necessariamente o que é aquele arquivo. Então, por exemplo, nessa busca aqui eu estou vendo todos os currículos de programadores júniors, cujo cargo pretendido é programador júnior. Eu tenho certeza que no meu resultado eu só tenho arquivos desse tipo. E a busca avançada do Homes ela também é tão simples quanto a busca básica. Por exemplo, aqui eu estou vendo todos os currículos cujo cargo pretendido é programador júnior, mas que a filial não é Rio de Janeiro. Ou seja, todas as outras filiais que não sejam Rio de Janeiro são os resultados que ele vai trazer para mim. Eu tenho essa pílulazinha aqui verde e com um simples clique ela se transforma em vermelho e significa que eu estou excluindo esse item da minha busca. Essa é a busca avançada do Homes. Ou seja, você nunca mais tem que passar por isso. Não saber onde você guarda as coisas. Porque no Homes você pensa de uma maneira totalmente diferente de TI, mas que é a maneira natural de você pensar sobre a organização dos seus arquivos. A gente costuma falar que o Homes é simples como uma conversa. Por exemplo, o que você busca? Um contrato. Mas qual contrato? O contrato do cliente de clique. Nós não sabemos onde, nós sabemos o que e qual. Esse é o modo que pensamos. E com o Homes, graças à facilidade da Track Bar e à inteligência da classificação automática que a gente só tem no Homes, você tem uma maneira muito mais fácil e muito mais poderosa de trabalhar com os arquivos da sua empresa. Esse é o Homes, o modo que pensamos.